O tema escolhido para hoje para ser utilizado nas pausas e nas falas está relacionado como sentir as pausas. É, na verdade, a pessoa que está assistindo os nossos vídeos, existem formas com que ela possa usufruir dessas pausas, como sentir essas pausas, né? E eu gostaria que as falas e as pausas fossem elaboradas nesse sentido. O que a pessoa sente, por exemplo, a respiração, como ela fica, aonde a mente vai, quando ela consegue utilizar essas pausas com modo otimizado. É, e também qual seria um sinal positivo de que a pessoa está utilizando essas pausas de uma forma agradável, otimizada, e um pouquinho, se for possível, também de como carregar essa harmonia, essa sensação boa que as pausas trazem para o dia a dia, até para a vida. É, então, é justamente em volta dessa coisa da essência e harmonia das pausas. Poxa vida, hein? Boa, 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 boa. É, então, então eu vou falar sobre isso, né? Mas quem quiser ter detalhes do porquê a gente começou esse projeto de fala com pausas, assista ao nosso primeiro vídeo que eu vou colocar na descrição. Aliás, eu vou colocar a, 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 a- o link da playlist, né, que tem todos os vídeos que nós já fizemos, todos nesse esquema, né, das pausas. Bom, Então, poxa vida, hein? Vamos lá. As pausas, elas são uma oportunidade e um convite para que a gente fique só atento ao que está acontecendo. Então, no meu caso, quando eu faço as pausas, eu normalmente fico atento naturalmente ao meu corpo, ou a sons externos. Não fico no processo de pensar. Então, as pausas não são um momento para mim e também para quem está assistindo, eu vou falar mais sobre isso, de ficar pensando, refletindo. Qual que será, no meu caso, qual que será a minha própria próxima fala? O que que eu vou dizer? Se eu entro nesse processo de antecipar o que eu vou dizer, eu me coloco na frente do que quer emergir. Alguma coisa, algum conteúdo quer emergir. Eu estou acessando uma dimensão diferente da minha mente intelectual e lógica. Então, por eu não estar pensando, existe uma quietude, existe uma agradabilidade interna que eu sinto. E o que emerge é imprevisível. Tudo bem, eu estou falando de mim. Agora, quem está ouvindo essa fala, o convite para o melhor aproveitamento, a meu ver, é muito parecido. Não é o momento de quem está ouvindo ficar pensando sobre.
E aí eu me lembro de uma comparação que o Osho fez, porque o Osho também dá pausas. Foi daí que veio a inspiração disso. E quando eu estava na presença dele, eu ouvi algumas vezes ele dizer: me escutem não como um filósofo, eu vou dizer com as minhas palavras, não como alguém que te convida a pensar. Me escutem como se vocês estivessem escutando a natureza. Você ouve um passarinho, você não vai pensar sobre. Você ouve o vento, as árvores se movendo com o vento, você só percebe. Você não pensa. Então, esse era o convite que ele fazia. Então, esse é o convite que eu transmito aqui. Aí é um exercício de presença, de atenção ao que está acontecendo. Por conseguinte, é um aquietamento da mente. As pausas são um convite para eu perceber o que está rolando, qualquer coisa, do aqui e agora. Não o que está rolando lá na China, porque aí é pensamento. É o que eu consigo perceber agora. Algumas pessoas podem naturalmente ir mais para a respiração, outras mais para as sensações do corpo, outras mais para sons externos ou internos. Então, existe um acalmamento, a mente acalma. Ela funciona, algo funciona melhor nesse estado. Esse é um estado em que as inspirações surgem, porque pode surgir inspirações, você não pensa sobre, você não caça dicas, orientações, insights, você não vai atrás, você não se esforça, mas a chance deles surgirem é maior. De novo, você não está antecipando uma busca sobre algo que já quer emergir. Se eu começar a pensar sobre o que eu vou falar, eu estou antecipando algo que é da minha mente. Enquanto tem algo mais profundo querendo emergir. Para você é a mesma coisa. No silêncio vem a inspiração. Tem uma frase do Einstein, dizem que é dele, me parece que é dele mesmo. Penso 99 vezes e nada encontro. Paro de pensar e a verdade me é revelada. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas é justamente quando a gente para de pensar que a verdade é revelada, a dica é dada. Eu falei a frase do Einstein, talvez não seja exatamente isso, mas a mensagem é essa. Eu estava escutando um cara e ele falou algo que eu achei muito interessante. É a primeira vez que eu falo sobre isso. Existem dimensões. Existe uma dimensão superficial que tem a sua função e tem uma dimensão mais elevada.
que tem uma visão mais ampla. Por ser mais elevada, ela consegue enxergar as coisas mais claramente. E nós fomos treinados a que essa dimensão que tem uma visão curta, fazer um trabalho que não é dele, não é dessa dimensão. Ele quer descobrir coisas, correr atrás, pensar, elaborar, sendo que essa é uma função da outra dimensão mais elevada. É aquilo que eu falei. Se eu quiser antecipar, eu estou encobrindo o aflorar de uma dimensão mais profunda, mais ampla, mais sábia. Então, normalmente, a gente está pensando sem necessidade, porque não é a nossa a função de sair das armadilhas, ter soluções, não é pelo intelecto. E a maneira de aquietar esse intelecto para que essa dimensão mais sábia aflore, a maneira que eu encontro é pela meditação, isto é, chamando a atenção para este momento. Então, este momento de parada é o momento de percepção, não de pensação. E aí, se você realmente vivencia isso sem resistência, porque esse não é o nosso hábito. Nosso hábito é correr, 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 pensar, 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 adquirir, adquirir, adquirir conteúdos e mais conteúdos, juntar uma biblioteca interna, cada vez mais se afastando de um estado de real sabedoria, que tem a ver com a quietude. Então, é um convite para perceber se isso traz bem-estar. Porque quando a mente é quieta, a gente encontra um sossego interno. Então, você perguntou, como é que eu vou identificar? Se houver um elemento de inquietação, ansiedade, pressa, meu Deus, fala logo nisso aí. É porque você não está saboreando algo além do conteúdo, mais valioso do que o conteúdo, que é um estado interno. E aí você vai vendo o que que esse estado faz. Esse estado é criativo. Você não está morto, você está sendo criativo. Você vê que engraçado? Eu não fico pensando no que eu vou falar e sai alguma coisa, sem esforço. O convite é que você comece a experimentar isso também na sua vida. Dá umas paradas de pensamento. Então, tá pensando, 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 pensando. Pss, pss. Perceba o momento. A maneira de desligar o modo ruminando, que eu sei, que eu conheço e que eu pratico pela meditação, diminuir esse matraquear mental que não leva a nada, só barulho, só ruído, é prestando atenção nesse momento. Se você consegue saborear isso, desfrutar isso, se você tem um desejo que eu faço pausas maiores,
é porque você já pegou o jeitão. E aí é a sua responsabilidade de desenvolver isso em alguns momentos da vida. Técnicas de meditação são justamente para isso. Chamar o modo percebendo para diminuir o modo ruminando, para que então esse silêncio criativo transborde. Se você dá essa parada interna enquanto você está num conflito com alguém, se você vai treinando essa parada, se você saboreia isso, você está num conflito com alguém. Você dá uma parada interna, chama a presença, chama a atentividade. Você vai ver que a tua resposta é outra. A condução daquele conflito é outra, é outra. Diferente do que você costumava fazer. Pronto, você já descobriu diferente e melhor. Seria isso. Você tirou aquilo que atrapalha, que é a sua mente, que quer fazer uma coisa que não é para ela fazer, dá espaço para algo maior, seu mesmo, se manifestar. O trabalho da meditação é tirar o time de campo de quem só atrapalha. A gente fez muita analogia, né, com jogos, né? Jogo de futebol. No outro vídeo a gente falou umas metáforas nesse sentido. É escalar certo os jogadores. Quem que a gente escala não tem competência para jogar bem. Mas eu tenho no banco de reserva jogadores muito melhores. Então, essa nossa fala, ela contém conteúdos, mas definitivamente ela não é só conteúdos. É um convite a uma sintonia interna. Eu percebo uma coisa em mim, sabe? Quanto mais eu vivencio a presença e uma pausa longa, mais eu sinto que existe profundidade. Mais eu sinto que o que emerge vem de uma dimensão mais profunda ainda. É como se houvesse camadas e camadas de profundidade, de sabedoria, de visão. Eu sinto que eu não estou expressando o auge, mas já está bom. Agora, se eu faço pausas maiores, são camadas mais profundas ainda. Agora, não adianta eu fazer pausas maiores que me beneficiam se grande parte das pessoas ainda não saboreiam tanto. E eu tenho a impressão que esse processo, esse ritmo, ele vai mudando à medida em que nós formos postando esses vídeos, gravando esses vídeos, tendo feedbacks.
de quem está assistindo. E esses feedbacks de quem está assistindo são muito importantes para nós, muito importantes. Inclusive, temas, assuntos, vocês podem colocar nos comentários. Quanto mais houver uma troca entre a gente e quem está assistindo, mais a gente se enriquece. O convite aí está feito. Agora, para quem não tem experiência com meditação, eu sinto que ainda é possível saborear essas pausas. Se a pessoa que não tem experiência com meditação, mesmo assim, consegue ficar na presença sem ficar pensando durante as pausas, ela tem vocação para meditação. Aí eu faria como aquele jogador de futebol não, basquete, que eu falei no outro vídeo. Eu percebi que Deus me deu o dom de jogar basquete. A partir desse entendimento, eu comecei a colocar a minha energia para ser realmente um bom jogador, para treinar bastante. Então, se você sente que você tem facilidade em saborear as pausas, esse é um motivo a mais de você arregaçar as mangas com a meditação, porque os benefícios disso são imensos. Porque não é porque a gente consegue uma vez tirar o jogador, tirar a antecipação que eu vou conseguir sempre. Eu preciso treinar bem para que isso aconteça cada vez mais na minha vida, na vida de cada um. E a meditação é esse treino. Vera, Olá. faltou alguma coisa? Fantástico, fantástico. Cobriu super bem todos os tópicos. Foi muito bem falado, muito bem explicado. Principalmente nessas questões de quais são as sinais positivos, quais são os sinais que não que não te beneficiam, né? Quando você tenta usufruir da pausa. Uma delas é essa questão da antecipação. É muito, muito importante ter citado isso, porque se você sentir essa antecipação, sentir que tem uma certa impaciência, são sinais que, ou de repente se estiver procurando algo também, todos esses são sinais de que a pausa não está sendo utilizada de forma nenhuma. Agora, a questão positiva é realmente essa calmaria que você sente mesmo, né? A partir, né, dessa... É uma sintonia interna que acontece contigo. Ah, também tem essa questão da naturalidade, né? Você se sente confortável com as pausas, são sinais bem positivos. E você falou bastante dessa aceitação do que está ali acontecendo no momento, né? Se realmente não está, de novo, antecipando nada, buscando nada, você realmente está só presente ali no real, né? Foi bem, bem falado nessa questão de realmente estar aceitando o agora, né? Essa parte positiva foi coberta muito bem. E eu acredito que o convite de hoje, assim, com todas essas falas, é se sentir aberto para essa agradabilidade que as pausas trazem e também um certo sentido de se deixar levar, de uma forma bem natural de encarar essas pausas, né? Então, repetindo, a agradabilidade e um deixar levar.
Um convite final que eu percebi ali, que eu gostei bastante, é essa questão do, eu vou colocar a palavra mistério aqui, né? A vida é um mistério, né? Então, abrir as portas para esse mistério e, e sem esforço você encarar as coisas, né? Assim, né? Então, é um convite para o mistério, abrir as portas e deixar esse fluir das coisas, né? Eu gostei desse convite final aí, Fluir consciente, né? sim, é, que daí você tem um resultado que é esse silêncio, né? Você tem uma certa profundidade quando você usufrui das pausas, aceita o mistério, acredita que as coisas podem ser resolvidas sem o esforço. Então, vem uma profundidade, né? E através das pausas, você também consegue ter alguns insights, que aí entra essa questão misteriosa também, né? Não é algo que você está criando, né? Então, existe uma conexão muito forte entre mistério e as pausas. Sim, sim. Eu também, sim, eu também gostei das dicas, na questão de como levar essa pausa para uma situação real no seu dia a dia, situações com pessoas, como você se comunica. Então, existe uma forma de levar isso, é uma observação viva no momento, né? Então, se a pessoa consegue fazer aquela pausa e observar, então é muito válido, né? Você pode realmente transformar uma situação para um caminho mais positivo. E uma dica que foi super especial para os iniciantes, que eu gostei bastante também, é para os que estão iniciando mesmo, aqueles que a gente sempre fala dessa questão do chamado, né? É a pessoa que realmente não tem noção do que é meditação, ela, né, de repente ouve o vídeo e se sente confortável com as pausas, é um sinal super positivo e um convite a se aprofundar mais e entender que existe um chamado interno, né? Para essa pessoa que está iniciando. Ótimo, bacana demais. Tá bom, não tenho nada a acrescentar. Então, a gente se vai terminando, né? Ficamos para o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seus comentários aí. Se sentir chamado a isso, né? Para a gente vai ser é importante. É importante mesmo. Até a próxima.